Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim falar para vocês os melhores livros que eu li em 2024. Antes de tudo, vamos aos números. Eu vou falar aqui só a título de curiosidade, tem gente que me pergunta e eu já vou deixar tudo num vídeo só. Eu li 107 livros, desses 107 livros, 62 foram físicos e 45 foram e-books. E de todos esses 107, 30 foram livros nacionais. Eu confesso que eu fiquei muito feliz de ter lido 30 nacionais, porque eu acho que foi o ano que eu mais li nacionais. Eu pretendo em 2025 aumentar essa meta. Eu quero ler cada vez mais livros nacionais. A gente tem muita coisa maravilhosa aqui, então eu quero enaltecer cada vez mais os autores que estão aqui no nosso país, né? E eu favoritei 16 livros de todos esses 107. Gente, eu tô falando isso, mas porque tem muita gente que me pergunta, não se comparem, tá? Por favor. Se você não leu 100 livros, sei lá, não fica achando que você leu pouco, porque no atual cenário que a gente tá, se você lê um livro, você já tá na frente de 53% do país que não lê livro nenhum. Isso é muito triste, mas infelizmente é uma realidade que a gente está vivendo. E, primeiro de tudo, por que eu li 107 livros? Porque simplesmente, em 2024, eu resolvi priorizar minha saúde mental. Então, a primeira coisa que eu fiz foi parar de ficar muito tempo nas redes sociais. Nos vlogs aqui, vocês já viram que eu já conversei sobre isso com vocês várias vezes. E isso estava me afetando, porque rede social aumenta a minha ansiedade. A gente fica ali passando um vídeo atrás do outro e isso me deixava muito ansiosa. Então, o que eu passei a fazer? Todo o tempo que eu usaria para entrar em uma rede social, 10 minutos que fosse, eu pegava, abria um livro, pegava o Kindle, não importa aonde eu estivesse, eu fazia isso. E por isso eu acabei lendo um pouco mais. E também, se não é sua prioridade, gente, se você quer continuar mexendo na rede social, vendo filme, série, que é uma coisa que eu não assisto muito, não tem problema nenhum. Tô só falando aqui para que vocês não se comparem, porque infelizmente a internet a gente acaba se comparando um pouco com as outras pessoas, né? Mas agora vamos pro que interessa. Vou falar dos 16 livros e algumas menções honrosas. E eu não vou me alongar muito, tá? Senão esse vídeo vai ter 3 horas. Antes de mostrar o primeiro livro, eu quero ressaltar aqui que não tem ordem, tá? Eu seria incapaz de colocar em ordem do que eu mais gostei pro que eu menos gostei. Gente, eu não consigo fazer isso. Se eu favoritei tudo e eu amei todos, e são histórias completamente diferentes, eu não consigo organizar em uma lista do que eu mais amo, do que eu menos gostei, sabe? Então, é ordem aleatória. Vamos começar pelo primeiro livro que eu li no ano, que foi Krampus. Essa história é maravilhosa. A gente vai ter aqui uma batalha do Krampus com o Papai Noel. E o Papai Noel nesse livro aqui, ele não é tão amigável assim. Confesso que eu terminei o livro amando muito mais o Krampus e torcendo por ele. E a gente vai ver aqui que eles vão querer roubar o saco do Papai Noel. Aquele saco de presente que ele vai tirando tudo quanto é coisa dali de dentro. Na verdade, era do Krampus, porque a gente vai ver que o Krampus está bem revoltado, porque antes não era celebrado o Natal, e sim o Yuletide. Eu não sei se eu tô falando certo, tá? E aí, ele parou de ser enaltecido pelas pessoas e foi sendo esquecido, e ele quer recuperar tudo isso. Então a gente vai acompanhar como que ele vai tentar fazer isso, como que o Papai Noel vai reagir, e tem outras pessoas envolvidas no meio dessa história. Se torna uma história muito divertida, uma história muito boa de acompanhar. Como eu falei, eu acabei torcendo pro Krampus, tá? Porque ele é muito cativante, ele é muito carismático. Eu super recomendo esse livro pra vocês. O próximo foi um livro que eu já tinha lido na escola, mas como eu li muito nova, eu não lembrava de uma palavra. E eu acho que na época eu nem entendi muito, que foi O Pequeno Príncipe. Eu resolvi reler, né? Não sei se eu posso dizer que é uma releitura, já que eu não lembrava de nada. E eu queria saber por que todo mundo ama tanto esse livro, o que tem nele, e eu entendi. Gente, esse livro é maravilhoso. Como assim eu demorei tanto tempo pra ler ele depois que eu li na escola, né? E ver qual era a grandiosidade desse livro, por que todo mundo amava tanto, e agora eu entrei pro clube das pessoas que amam esse livro. Ele é um livro cheio de metáforas, tudo que você tá lendo aqui não é literalmente aquilo, dá pra você tirar milhares de ensinamentos. Eu amei demais e com certeza vai ser um livro que eu vou reler ao longo da minha vida. Já que eu falei de um livro que eu li na escola, Vidas Secas eu também tinha lido, e esse eu lembrava bastante coisa, principalmente uma cena aqui que eu acho que é marcante pra todo mundo que lê, e eu já tinha amado naquela época. Eu acho que eu devo ter lido com uns 13, 14 anos,
E, gente, que experiência. A gente vai acompanhar aqui a vida da Sinhá Vitória, do Fabiano e dos dois filhos, que eles não têm nome. Se eu não me engano, aparece menino maior e menor, uma coisa assim. E, gente, esse livro, ele é surreal porque a gente acompanha uma realidade que é muito distante para muita gente e a dificuldade das pessoas de viverem em um lugar em que a seca sai destruindo tudo. Aqui também tem a cachorra-baleia, que ela tá aqui na capa. Inclusive, gente, momento aqui para enaltecer essa edição da Antofágica, que eles arrasam muito. E eu já tinha mostrado num vlog para vocês que ela é toda ilustrada. Eu achei um trabalho belíssimo. Comprei para poder guardar uma edição de um livro que eu amo muito e que eu vou reler, porque eu sou a pessoa das releituras, eu gosto muito de reler livros, principalmente livros que me marcaram. E aqui a gente acompanha uma realidade muito dura, o início já é muito pesado, porque a gente acompanha essa família andando a não sei quantas horas, quantos dias, para fugir da seca, e eles já estão quase morrendo. E eles conseguem achar uma fazenda ali para poder se estabelecer e ter um pingo de qualidade de vida que seja. E mesmo assim a gente observa o quanto a vida deles é difícil. Assim, a Vitória, por exemplo, o sonho da vida dela é ter uma cama com um estrado que seja todo retinho, porque a cama dela é cheia de vincos, assim, de nós da madeira, e é muito desconfortável para dormir. Então, para você ver como é difícil, o maior sonho dela é uma cama decente para dormir. Então, é uma realidade muito dura. A gente acompanha a falta de perspectiva deles, porque o Fabiano mesmo, ele não sabe como sair daquela vida, já que ele não sabe fazer outra coisa a não ser cuidar dos animais. E é um livro que vai causar muitas reflexões, mesmo depois de já ter lido ele muitos meses, já se passaram muitos meses que eu li esse livro, e eu continuo pensando sobre isso, sabe? E agora vem o livro que mudou a minha vida e que me fez ler, inclusive, vários dos livros que estão aqui. Mudou muito o meu gosto literário e a forma como eu enxergo os livros, como eu interajo com a leitura. Eu tô falando de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Gente, esse livro, ele é um atropelamento. Você não sai a mesma pessoa depois que você lê isso aqui. É inexplicável. Eu fiz uma aula da Bruna Martioli, que ela lançou, se eu não me engano foi em março, pra ler A Hora da Estrela. E eu resolvi entrar nessa aula porque eu tinha medo de ler Clarice. Ah, medo porque eu achava que eu não ia entender. Eu achava que não era pra mim, que eu não ia ter capacidade de entender tudo o que ela quer dizer. E aí, essa aula foi uma oportunidade de me forçar a superar o meu medo, porque é só um livro, ele não vai me morder. E se eu não entender, não tem problema nenhum. E também de me aprofundar mais, já que essa leitura coletiva com a Bruna tinha aulas, tinham várias coisas, é sensacional. Sempre que eu posso, eu tô fazendo as leituras coletivas dela, porque é uma imersão muito grande. E, gente, eu não consigo ter palavras até hoje para as sensações que eu tive lendo esse livro. Eu li ele 3 vezes na mesma semana, tá? Dei uma surtada? Com certeza. O meu livro tá inteiro marcado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu escrevi a lápis. Mas assim, tem página. Eu não sei se dá pra vocês verem. Tem página que não sobra espaço para escrever, de tanto que eu já escrevi. E como eu disse no início, que mudou a minha relação com os livros, é isso. Eu consigo anotar coisas. O que eu pensei? Se aquilo é uma metáfora. O que aquilo ali pode estar querendo dizer? Coisas importantes pra gente não esquecer ao longo da história. E eu sinto que fazer esse tipo de leitura anotando fez com que, primeiro, eu lembrasse muito mais dos livros, porque, como eu já falei, quem me acompanha aqui sabe que a minha memória não é lá essas coisas. Independente se eu ler o livro em um dia ou em 40, eu vou esquecer. Mas isso me ajudou a fixar mais a história na minha cabeça. E a história da Macabeia é uma história que muitas mulheres passam. É uma história muito triste, porque você não pode fazer nada pra tirar ela dali, daquela situação. E ao mesmo tempo que você quer ajudar, ela é muito ingênua para algumas coisas. E aqui é um tipo de narrativa diferente. A gente acompanha um homem contando a história pra gente de uma mulher que ele viu, sabe? É um livro avassalador. Realmente, a única palavra que eu tenho pra dizer é que eu fui atropelada por esse livro, porque até hoje eu não me recuperei. E falando em não se recuperar, eu não podia deixar de citar um livro que eu acho que eu também nunca vou esquecer, que é Todo Dia, a Mesma Noite, da Daniela Arbex. Esse livro é muito
triste, não tem outra palavra para representar essa história. Aqui a gente vai acompanhar o acidente que teve na Boate Kiss, né? Todo aquele incêndio e o caos que aconteceu depois. E aqui conta literalmente tudo. A gente vai acompanhar os jovens indo para essa festa, o incêndio acontecendo, como que aconteceu ali naquele momento, e eu acho que essa foi a pior parte, ler as pessoas tentando sair daquele lugar e elas não conseguirem, porque a fumaça era tão densa que elas não conseguiam saber para que lado ficava a saída. Sem contar que, acho que a maioria já sabe que a fumaça era tóxica, então as pessoas desmaiavam ou morriam por conta da fumaça. E foi muito impactante. Foi muito impactante porque depois a gente acompanha as famílias, o desespero deles para tentar encontrar os filhos, porque era muita gente tentando descobrir ao mesmo tempo para onde eles tinham sido levados. Ninguém sabia se tinha ido para o hospital, para o IML, aonde estava, se estava na cidade ou não. Era muito desesperador. Foi uma leitura realmente muito difícil. Só de falar me dá vontade de chorar, porque eu marquei, gente, eu não sei se dá pra ver que é cinza, eu acho que assim dá pra ver melhor. Eu marquei esse livro inteiro, porque tem passagens muito tocantes e deve ser horrível você ser acordado de madrugada e saber que o seu filho não tá mais ali, sabe? Ele saiu pra ir numa festa, uma coisa corriqueira dos jovens, e ele voltar sem vida pra você. Isso é a pior parte. E a negligência, né, gente? Porque se eles tivessem feito tudo da maneira correta, se eles tivessem colocado o... não é isopor que fala, o revestimento acústico correto, não teria acontecido aquilo tudo. Porque aconteceu, primeiro, show pirotécnico em lugar fechado. Enfim, graças a Deus, todas as festas que eu fui, não tinha esse tipo de coisa. Mas assim, já começou errado, o show pirotécnico em um lugar fechado. E aí pegou no revestimento que não era o certo, o negócio era inflamável, pegou fogo muito rápido, a fumaça era tóxica. É uma sucessão de erros. E pior ainda, os seguranças querendo que as pessoas pagassem a comanda para ir embora. Meu filho, tá pegando fogo. Nem você tinha que estar aí, sabe? As pessoas demoraram muito para perceber a dimensão do que estava acontecendo. E a parte também do hospital, a gente tem aqui relatos de médicos e enfermeiros que estavam recebendo essas pessoas. Eles não conseguiam entender o que eles estavam fazendo de errado, porque as pessoas chegavam lá, teoricamente bem, e elas acabavam morrendo. Elas demoraram a descobrir que, na verdade, era esse gás tóxico que elas inalaram. Se eu não me engano, tinha cianeto. Posso estar errada, mas eu acho que é isso. E aí, isso intoxicava, era envenenamento, né? A pessoa morria por causa disso, eles não estavam entendendo, era desesperador. E é um livro, assim, que a gente vê como vários pais tiveram que ser muito fortes, como que eles tiveram que tirar força, não sei nem de onde, pra lidar com isso, sabe? É um livro que eu indico, mas com calma. Se você é uma pessoa sensível, não leia, porque assim, eu que tô acostumada a ler coisas bem bizarras, que vocês sabem aqui, o tipo de livro que eu leio, é um livro que me emociona até hoje, e foi bem difícil de ler, tá? Eu acompanhei ele no audiobook, se eu não me engano tem na Audible, não tenho certeza, porque eu não conseguia ler sem chorar. Então eu tinha que acompanhar, porque todo momento, o meu olho tava cheio d'água. E tinha hora que eu tinha que parar pra dar uma respirada, e aí, continuar a leitura. Foi muito difícil. O próximo também é nacional, Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório. E esse livro também é avassalador, porque aqui a gente vai acompanhar a realidade de muitas mulheres negras no Brasil. Aqui a gente acompanha a Irene, que tem 2 filhos, e a gente vai observar a luta que ela tem para dar um mínimo de dignidade para ela e para os filhos. Ela batalha muito, ela passa por muitas situações difíceis. Eu não vou falar aqui para não dar spoiler para vocês, mas eu acho que vocês conseguem imaginar o tipo de situações que ela já passou. Uma delas é bem traumática, tanto para ela quanto para os filhos, e eles moram em Porto Alegre. Chega um dado momento que ela tá ficando doente e a filha, a Estela, vai observando isso e ela manda os filhos pro Rio de Janeiro para morar com a madrinha, para tentar dar uma qualidade de vida melhor para eles, né? E aí, quando eles chegam no Rio de Janeiro, essa madrinha é muito religiosa e ela vai colocar eles na igreja. E aí, ao mesmo tempo que a gente acompanha o irmão dela se tornando uma pessoa super religiosa e que segue tudo que a igreja fala e que, sabe, ele vira até um fiscal da Estela, a Estela não quer saber disso porque ela quer liberdade. E aí, na igreja, ela encontra mais uma prisão. Então, ela questiona muitas coisas, não só
a Deus, mas as pessoas, a forma que dizem que ela tem que viver. E ela só quer ser filósofa, ela quer ter a liberdade de fazer o que ela quer com a vida dela, ela quer ter a liberdade de sentir os prazeres da vida que ela não pôde por muito tempo e agora está sendo negado por um outro motivo. É uma leitura muito impactante, que eu acho que serve pra gente refletir realidades que são diferentes da nossa, coisas que as pessoas passam todos os dias, não é algo que aconteceu no passado, é algo que pode estar acontecendo agora, inclusive. E a Stella é uma personagem muito inspiradora, porque independente de tudo que ela passa, esse anseio que ela tem por ser livre é uma coisa que você se sente até assim pequeno em relação ao desejo dela ser tão grande de liberdade, com todas as dificuldades que ela passa, ela não deixa de querer e ansiar por isso e correr atrás disso. Então é uma história muito, muito maravilhosa. O próximo também é nacional e foi uma leitura que me deixou muito impactada. Tá sendo uma sequência, assim, de livros bem tranquilos. E eu tô falando de Pequena Coreografia do Adeus. Gente, eu comecei esse livro aqui sem pretensão nenhuma. Eu sabia que eu ia gostar pelas resenhas que eu já tinha visto, mas eu não achei que fosse ser uma leitura que mexesse tanto comigo, que ia mexer tanto assim, porque a gente acompanha aqui a Júlia desde a infância dela, e ela tem uma infância difícil porque ela tem os pais separados, né? E o pai odeia o fato de já ter sido casado com a mãe dela, e a mãe odeia o fato do pai ter ido embora de casa. Então você imagina o clima bem amigável toda vez que eles se encontravam. E o pior de tudo, nem são as brigas dos pais, e sim o fato da mãe descontar nela toda a frustração que ela tem em relação a esse término desse casamento e ela não ter a vida que ela queria. A Júlia passa por muitas violências, não só psicológicas, como físicas. Teve uma cena aqui que eu li, que eu tive que fechar o livro e ficar pensando por 5 minutos, porque foi tão impactante e revoltante que eu queria que essa mulher existisse pra eu ir lá dar na cara dela, porque eu não consigo expressar em palavras, senão eu vou acabar falando aqui o que é. Mas assim, foi uma cena que me revoltou de um jeito. É uma coisa que você não se faz, você não trata um filho desse jeito. Foi uma coisa que eu falei na outra resenha que eu fiz, eu vou repetir aqui. A gente não tem filho, assim, alguém chega na tua casa e entrega uma criança pra você cuidar. Você tem filho porque você quer. E aí você tem filho pra tratar ele dessa maneira, sem um mínimo de humanidade, sabe? Sem um mínimo de afeto. E aí, quando se torna aquele adulto cheio de problema, a gente entende, se for conhecer a pessoa e ver a infância dela, a gente vai entender por que ela se torna aquele tipo de adulto. Porque ela não teve carinho, ela não teve amor. O pingo de amor que ela tinha, que era uma coisa assim, muito mínima, ela achava que era muita coisa, porque ela não tinha nada. E, gente, eu fiquei muito revoltada lendo, tá? Eu fiquei muito revoltada mesmo lendo, até pelo pai dela, porque ele poderia ter feito mais coisa por ela, e ele fez o mínimo e achou que estava ótimo. Ali eram duas pessoas problemáticas, não era só a mãe. A mãe acaba aparecendo mais porque elas moram juntas. Mas o pai também não é isento disso tudo, sabe? Ele poderia ter dado um jeito de evitar toda essa situação. E aí a gente vai acompanhando até a Júlia se tornar adulta. Tudo que ela passa, e ela às vezes até faz algumas coisas que é fruto desse tratamento que ela recebe, porque como que você vai falar para uma criança que determinada coisa é errada se ela vê isso dentro de casa, se dentro de casa acontece com ela? Então é muito difícil de você ensinar para uma criança que passa por determinadas coisas que aquilo é errado, sendo que dentro da casa dela é normalizado. E aí ela cresce uma adulta muito cheia de medos, de algumas inseguranças e, sabe, a minha vontade era guardar ela num potinho, era pegar na mão dela e dar o mínimo de afeto que ela deveria ter tido, sabe? Dá muito mais, na verdade. Mas, infelizmente, ela é só um personagem, né? Não tem como a gente abraçar um personagem fictício. Mas é uma história também que me tocou muito e que me revoltou muito, porque eu acho que o que mais mexe comigo são pais que escolhem ter filhos e tratam eles de uma maneira que é desumana, sabe? Ninguém te obrigou. Eu acho que vocês repararam que eu fui pegando só nacional aqui, né? Então vamos continuar. O próximo é Se Deus Me Chamar Não Vou. Eu amei também, porque eu vou falar que eu amei pra todas, né? Eu favoritei todos.
Enfim, continuando. Aqui é a narrativa de uma criança. A gente acompanha tudo da perspectiva de uma criança. Então a gente acompanha o relacionamento dos pais, o fato deles terem uma loja que eu acredito que seja de produto geriátrico, e ela fala que é uma loja de velhos, uma loja para consertar velho. E ela tem algumas coisas assim que ela fala que eu achei muito engraçado, muito divertido, mas também é um livro que a gente vê como uma criança enxerga certos conflitos, certas coisas que às vezes nós adultos vamos achar que é uma bobeira, que aquilo não foi nada demais, mas para a criança impactou muito, ou pode até ser traumatizante, dependendo da situação. E enxergar isso com os olhos de uma criança, eu achei maravilhoso. Eu adoro ler livro com essa perspectiva, porque faz a gente entender como que funciona a cabeça de uma criança, sabe? Eu amei demais a escrita, foi o primeiro livro dessa autora, né, que eu li. Pretendo ler outros com toda a certeza do mundo, eu acho que vale muito a pena. Uma leitura super rapidinha, gente, o livro é bem pequenininho. Então, leiam em 2025. E agora, o livro de um dos meus filmes favoritos da vida, que eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti. Auto da Compadecida, gente. Que sabor! Me tornei uma fã de Ariano Suassuna. Eu já sabia que ele devia ser maravilhoso pelo filme, mas quando eu li isso aqui, foi outra experiência. Primeiro de tudo, o filme e o livro são iguais. Eu imaginava os personagens iguais, né? Porque como eu já tinha assistido o filme, não tinha nem como imaginar diferente. Mas assim, as falas, sabe? Tudo muito parecido. O filme tem umas coisas a mais, só que nada foi tirado da história. Tudo tá lá. E, gente, que história divertida. É uma história maravilhosa. Eu ri muito com esse livro. Tem várias cenas muito engraçadas. E eu ouvi o audiobook junto. Tem livro que eu gosto de fazer isso. E esse aqui, se vocês tiverem a oportunidade, façam. Porque o audiobook tem as músicas. Tem o jeito de falar. Tem os sons. Então eu acho que isso só acrescentou, só agregou na minha leitura. Eu sempre, quando eu vou ouvir um audiobook, que de vez em quando eu falo aqui com vocês, eu leio acompanhando a leitura. Eu não costumo só ouvir, às vezes eu até faço isso, mas a maioria das vezes eu prefiro acompanhar junto, porque, primeiro, eu fico muito mais concentrada. Às vezes a nossa cabeça tá a mil, várias vozes na cabeça. E aí, quando eu coloco o audiobook, a minha cabeça se força a prestar atenção só naquilo. E aí eu fico acompanhando a leitura enquanto eu ouço. E isso aqui foi uma experiência maravilhosa. Eu não sei se tem na Audible, mas eu ganhei o audiobook no Esquilo. Então eu aproveitei, né? Foi maravilhoso. Olha, tanto o filme quanto o livro, apenas leiam e assistam. Eu acho difícil alguém não ter assistido o Auto da Compadecida, né? Se você não assistiu, pelo amor de Deus, pausa o meu vídeo e vai lá ver. O próximo é um livro que eu já queria ler há muito tempo e finalmente eu resolvi essa pendência, Carandiru. Esse livro é magnífico. Eu acho que é muito importante a gente ler ele para entender como funciona o sistema carcerário aqui no nosso país. Ele é extremamente falho e precário, mas assim, eu já sabia que era precário. Agora, nesse nível aqui, eu não fazia ideia. Gente, tinha pavilhões que não tinha carcereiro para a quantidade de presos que tinha lá. Eles não se rebelavam porque eles não queriam, porque era muito fácil eles tomarem o poder, né, na cadeia, porque não tinha carcereiro o suficiente. E você acha que eles estavam armados? Não. Gente, é um negócio que a gente lê e fica difícil acreditar que é verdade, de tão absurdo que é. Então aqui a gente acompanha esse sistema, os erros e as falhas dele, a precariedade, o acesso à saúde que não existe, né? O Drauzio aqui, ele vai fazer um trabalho voluntário lá dentro. Então a gente acompanha a história dessas pessoas, a história de vida de alguns presos que estavam lá e principalmente o massacre que teve em outubro de 92, que foi uma das coisas mais absurdas e cruéis que eu já vi na minha vida, porque não me venha com essa coisa de mas porque bandido bom é bandido morto, não. São pessoas. A partir do momento que você acha bom o que foi feito aqui dentro, você tá igual a essa pessoa. Você não tem diferença nenhuma. Porque você achar justo ou engraçado o que aconteceu aqui é desumano. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro para entender como funciona o sistema prisional do país que a gente vive e como era precário na alimentação, nos ambientes em que eles viviam, né, as celas. Como funciona a lei da cadeia, porque tinham várias regras entre os próprios presos, e também a questão da saúde.
Era muito bizarro. Aqui também fala sobre a questão do vício em drogas, que tiveram várias ondas de vícios em drogas diferentes lá dentro. E aí, aqui é contado como que isso começou a acontecer, como que chegava lá. Então, é um livro extremamente interessante, muito informativo e muito bem escrito, porque afinal, né, gente, foi o Drauzio que escreveu. E agora, 2 releituras que eu fiz no ano de 2024, que foi Os 100 Anos de Lene Margot. Eu tava querendo chorar mesmo, tá? Eu já falei com vocês que esse livro é bem triste. E eu falei, tô à toa, né? Por que não pegar um livro pra chorar? E eu peguei esse aqui pra reler. E curiosamente, eu comecei a chorar antes do que da primeira vez que eu li. Acho que era porque eu já sabia o que ia acontecer, não sei. Mas esse livro, ele mexe comigo de uma forma absurda, porque pra mim, a Lene e a Margot são como amigas. Então, eu resolvi reler também porque eu senti saudade delas. Eu acho isso muito engraçado, como que a gente sente falta de pessoas que não existem. Porque a sensação que eu tive é que eram minhas amigas mesmo e que eu queria revisitá-las. É uma sensação muito estranha. Gente, esse leitor é muito bom, né? Nossa Senhora. Divagando aqui agora. Realmente, ler é maravilhoso. Aqui a gente vai acompanhar a história da Lene e da Margot. E elas estão no hospital para pessoas que têm algum tipo de doença terminal. Então a gente já sabe o que vai acontecer, né? Isso tá na sinopse, tá, gente? Não é spoiler. A Lene tem 17 anos e a Margot tem 83. E elas se conhecem numa sala de pintura. E aí elas começam a pintar um quadro, alguma parte, alguma cena da vida, alguma coisa assim, para cada ano de vida de cada uma. E aí, junto com isso, a gente acompanha a história de vida delas. Claro que a gente acompanha mais a vida da Margot do que da Lene, que é muito novinha. A Lene a gente acompanha mais ela no hospital, o dia a dia dela ali. E ela faz amizade com o padre, né? Então a gente acompanha os questionamentos dela pra Deus, pra religião num geral, sabe? Porque ela começa a questionar não só a questão da doença dela, mas a questão da existência de Deus, né? Como que ele atua na vida das pessoas, vamos dizer assim. E é um livro muito tocante. Toda vez que eu ler, eu vou chorar, porque primeiro que eu choro à toa, novidade nenhuma até então, e é uma história que mexe muito comigo e eu tenho a Lene e a Margot guardada no meu coração. A outra releitura que eu fiz foi A Casa do Marcirúlio. Essa aqui é outra leitura de conforto. Eu tava querendo ler algo que eu já sabia que eu ia gostar, que ia dar um quentinho no meu coração, e eu resolvi pegar esse livro. Eu amo essa história, eu amo essas crianças. A gente acompanha o Linus Baker, que ele é uma pessoa que vai meio que fiscalizar os orfanatos. Só que é um orfanato para criança diferente. Elas têm alguns dons, algumas coisas diferentes, às vezes elas são diferentes fisicamente. E é como se fosse aquela... Me lembrou, eu não sei, tá? Porque eu não li. Mas me lembrou muito aquele das Crianças Peculiares. E ele vai para um orfanato que fica aqui, nesse lugar, né? E ele tem que fiscalizar, vai passar 30 dias lá para poder ver se essas crianças estão sendo bem cuidadas e tal. E ele sempre foi uma pessoa distante das crianças. Ele ia lá, fazia o trabalho dele e ia embora. Ele não interagia com as crianças, ele não conhecia elas a fundo. Só que assim, ele vai passar 30 dias numa ilha, não tem como ele não interagir com as crianças. E a gente vai conhecer crianças maravilhosas. Cada uma tem um talento diferente, te cativa de uma forma diferente. Principalmente o Lucy, ele é a minha criança favorita, porque o nome dele é Lúcifer, então ele acha que ele tem que ser super demoníaco. Só que, gente, imagina uma criança tentando fazer isso. É muito engraçado em vários momentos, mas esse livro também deixa muitas lições pra gente, principalmente do preconceito que essas crianças sofrem por parte das pessoas que moram no vilarejo ali próximo. Elas nunca iam pro vilarejo por conta dessas pessoas, elas eram hostilizadas e tudo mais. E assim, essas pessoas vão descobrir que essas crianças têm sentimentos, que elas não são monstros, que elas não são ruins. Então, acompanhar essa evolução não só do Linus, que passa a se apegar a essas crianças, mas do próprio vilarejo também, que vai ter que começar a ver essas crianças com olhos diferentes, por mais que alguns não queiram. Eles vão ter que engolir que essas crianças vão conviver ali sim, porque elas têm direito de estar ali. Então, esse livro, ele ensina muita coisa, porque são crianças diferentes, só que a gente consegue adaptar muito bem para nossa realidade, né? Não precisa ser crianças com poderes, com formas físicas diferentes, pra gente entender que isso aqui é uma metáfora pro mundo que a gente vive. E agora, 2 livros que falam sobre a guerra. O primeiro
Bruxas da Noite. Eu gostei muito dessa história porque vai contar a história do regimento feminino russo na Segunda Guerra Mundial. Tudo o que elas faziam, como que elas atacavam. E, gente, tem que ser muito corajoso, tá? Eu, no primeiro... vai acontecer uma guerra. Um beijo, tá? Eu não ia... Gente, em que momento? Eu achei de uma coragem. Porque eu nunca faria isso. E eu fiquei pensando, nossa, como que eu sou uma pessoa, né? Um frangote. Porque eu não iria. O medo de morrer é muito maior. E elas não tinham medo de nada. Elas iam em aviões que os alemães chamavam de aviões de milho, porque eram aviões para plantação. E elas iam para jogar bomba. Elas desligavam o motor, desciam. Quando estavam a uma altura, se eu não me engano é 400 metros, eu não tenho certeza, já tem um tempo que eu li, né? Elas desciam, quando chegava nesse ponto aí, elas jogavam a bomba, tinha que rezar para o avião ligar para poder subir de volta a toda. Gente, a coragem que elas tinham, e não só isso, apesar de todas as precariedades dos aviões e tudo mais, elas tinham que lutar contra o preconceito, porque elas eram ridicularizadas pelos homens, e ver elas ganhando esse reconhecimento, e ver tudo o que elas fizeram, porque aqui é contada a história por uma sobrevivente, né, foi muito inspirador. E eu notei realmente como eu não sou uma pessoa corajosa, e como eu nunca faria isso, gente, eu me esconderia num buraco qualquer aí e eu ia ficar escondida até a guerra acabar. Nunca que eu ia fazer isso, sabe? É uma história muito inspiradora e a gente acompanha realmente como que naquela época eles queriam muito lutar pelo país deles. Eles queriam fazer alguma coisa, aquela garra de não, vamos proteger nosso país e tal. Eu fiquei, assim, realmente muito pensativa e muito chocada, sabe? E o segundo é um livro que eu acho que todo mundo já leu, e menos eu, porque eu li na adolescência, mas eu não lembrava de uma palavra. Esse livro foi completamente excluído da minha mente. E eu estou falando de A Menina que Roubava Livros. Esse livro foi um dos melhores que eu li. Falando da guerra, né, porque ele é narrado pela morte, então a gente acompanha um tipo de narração diferente. A morte, ela fica observando ali a vida das pessoas, tudo que acontece com as pessoas, e ela conta de uma maneira diferente. Então a gente acompanha aqui a história da Liesel, desde quando a mãe dela deixa a Liesel com outras pessoas para que ela tenha pelo menos uma chance de sobreviver, quanto a história de outras pessoas. A gente vai acompanhar pessoas ali ao redor, né, da vizinhança, da rua que ela começa a morar. A gente vai acompanhar o campo de concentração, tem aquela marcha também que acontecia frequentemente ali onde ela morava. Então a gente acompanha tudo o que ela via. Inclusive, muitas coisas eram retratadas com os olhos de uma criança, porque como a gente estava acompanhando ela, então ela falava com as palavras dela e era isso o que a gente acompanhava, né? Os adultos meio que eram em segundo plano ali, vamos dizer assim. E foi um livro muito impactante. A leitura é mais lenta, sim, porque eu reparei que tem muita gente que abandona esse livro por ser uma leitura mais lenta, mas, gente, é um livro muito denso. Não precisa ler com pressa. Se eu não me engano, eu demorei 15 dias para ler esse livro. Não tenho certeza, porque eu pegava um pouquinho a cada dia. É uma leitura muito impactante, é uma leitura que mexe com a gente, é um tema que mexe comigo. Eu até falei com vocês já em um vlog que eu quero ler mais livros sobre a Segunda Guerra, mas que é um tema sensível para mim. Então, conseguir ler esse livro para mim já foi uma grande vitória. E é uma história muito triste e muito linda ao mesmo tempo. E no final, eu chorei. A novidade. Mas não foi pelo motivo que eu pensava. E só de não ter sido por esse motivo, gente, pra mim, já valeu tudo. É uma história realmente muito tocante. Mesmo ele sendo um dos livros mais abandonados, pelo que eu tava vendo lá, né, no Scooby, que eu vi uma matéria sobre isso, leiam, gente. Vocês não vão se arrepender, mas leiam com calma, leiam intercalando com outros livros, se vocês quiserem, mas não deixem de ler, porque é uma narrativa muito diferente. Eu gosto de livros que são narrados por coisas diferentes, sabe? Não por pessoas. Eu já li um livro que é narrado pelo amor e eu amei. E esse aqui, narrado pela morte, é maravilhoso. A gente consegue ver de vários ângulos o como a Segunda Guerra e afetou a vida das pessoas. Em 2024 eu tentei tirar mais físicos que eu não tinha lido da estante, né, desencalhar bastante coisa, e um deles foi Medo Imortal da Darkseid, que eu já tinha comprado há um tempão, e quando eu terminei de ler, eu me perguntei por que eu demorei tanto tempo. Esse livro é magnífico. A gente vai acompanhar aqui várias
histórias de autores diferentes, porque aqui são contos de autores da Academia Brasileira de Letras. Aqui atrás, eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, tem todos os autores em que eles têm contos aqui. E, gente, foi uma experiência maravilhosa. Inclusive, eu quero o volume 2 disso aqui, porque a gente vai ter a introdução sobre a vida do autor, e tem fofoca. Tem bastante fofoca. Eu amei, tá? Adoro fofoca póstuma. Pode ter mais, eu quero saber mais. E aí a gente entende um pouco qual era a época que esse autor estava escrevendo, que tipo de narrativa ele usava, como que ele escrevia, como que ele ganhou notoriedade, né? E como que ele foi participar da Academia Brasileira de Letras. E depois os contos. Então eu amei conhecer autores que uns eu realmente não fazia ideia da existência. Falha minha. Então, uma coisa que eu quero muito fazer agora em 2025 é procurar contos, livros de autores que estão na Academia Brasileira de Letras, porque eu vi que eu me identifico muito. Eu tenho gostado muito de ler clássicos. Como eu falei, Clarice mudou o meu jeito de ver a literatura. Então eu perdi o medo de ler tudo. Eu não tenho mais medo de ler as coisas. Ah, mas eu não vou entender. Lê de novo. Ah, mas eu não entendi. Lê de novo. Vê uma aula sobre. A gente tem aqui, ó, o celular. É só entrar no YouTube, com certeza vai ter alguém falando sobre isso. Então, eu me arrisquei muito mais esse ano. E uma das coisas que eu me arrisquei foi esse livro aqui, porque como a maioria dos contos são de 1800 e pouco, é uma escrita diferente. Mas, gente, dá pra entender perfeitamente, tá? Então, não tenham medo, não sejam como eu. E leiam, porque vale a pena demais. E agora, o único e-book dessa lista é A Casa do Exorcista, que ele tá aqui porque foi o melhor livro de terror que eu li em 2024. Você começa a ler ele parece um filme de terror. Parece que você está assistindo um filme de terror. Eu amei a escrita desse autor. Eu gostei muito da história em si. Me lembrou muito um pouco a vibe do Invocação do Mal, daquela vibe de Casa Mal Assombrada, aquela de Amityville também. E a gente acompanha uma família que vai morar numa casa. Lá tem muito nos Estados Unidos aquelas casas de fazenda que fica no meio do nada, sabe? É um terreno enorme e a casa de fazenda isolada. E aí, essa família vai morar lá porque, vamos mudar de vida, vamos ser felizes e contentes. Claro que não, porque todo mundo que já viu filme de terror sabe que morar nessas casas não dá certo e não daria certo dessa vez. Essa casa já começa errado, porque antes dessa família ir pra lá, acontece uma coisa com as pessoas que estavam reformando essa casa para essa família. Já acontece uma coisa bem cabulosa. E aí, quando eles vão morar lá, tinha um porão fechado. Aí eles acham de bom tom abrir. Gente, se tá pregado, vamos combinar de não abrir? Sabe, tinha prego no formato de uma cruz. Você acha que eu ia botar a mão? Na verdade, eu estaria indo embora dessa casa, né? Moraria em qualquer outro lugar, menos nessa casa. Mas assim, deixa lá, sabe? Vamos ver o que tem. Não vamos não, não precisa, sabe? Porque a partir daí é só ladeira abaixo. E nessa casa tem tipo uma entidade que mexe com a cabeça dessas pessoas. Então tem coisas bizarríssimas que acontecem e que essas pessoas não lembram que aconteceu. Se não tiver outra pessoa ali pra ver e falar, olha, você fez isso, aconteceu tal coisa, essa pessoa não lembra. Então, a situação fica mais desesperadora, porque como que a pessoa vai fugir de uma coisa que ela não sabe o que tá acontecendo? Gente, é só coisa bizarra, fica cada vez mais assustador. Eles tentam fugir, mas assim, é aquela coisa de filme de terror. Depois que você entra na casa, enquanto você não acabar com aquele mal, ele vai te perseguir. Então não adianta você ficar mudando de casa, que ele vai junto com você na mudança. É um livro que eu gostei muito, eu achei muito frenético, o ritmo muito bom. Como eu falei, parecia que eu estava assistindo um filme. E na minha cabeça foi realmente um filme. Eu acho que eu já falei isso aqui com vocês, mas eu tenho muita facilidade de imaginar cenários. Os livros eu fico vendo como se fosse um filme mesmo na minha cabeça. Então, me lembrou muito a vibe de Amityville, de Invocação do Mal. Acho que principalmente o 1, pra quem já viu o filme vai saber do que eu tô falando. Recomendo muito pra quem ama. Eu já vi que... Pra quem ama terror, né? Eu esqueci de falar essa parte. Eu já vi que o autor ia lançar a parte 2. Eu não tenho certeza, mas acho que era o livro 2. E eu quero ler tudo. Tudo que ele estiver escrevendo, eu quero ler. Porque ele tem um potencial enorme. E eu tinha falado pra vocês que eram 16 livros, mas eu esqueci desses 2 queridos aqui que eu li nos 45 do segundo tempo de dezembro. Se eu não me engano, eu li na última semana. Então vamos começar a falar sobre esse aqui, Dentro do Nosso Silêncio. É nacional, né? Gente, eu esqueci se eu falei ou não. Eu já tô gravando há tanto tempo que eu esqueci o que eu disse.
Mas enfim, os dois são nacionais, tá? Esse aqui a gente vai acompanhar a vida de um casal que estava indo tudo bem até que eles resolvem ter filho. Ela tem uma suspeita de estar grávida e aí quando ela descobre que ela não tá, isso causa uma frustração no casal, sendo que eles não tinham conversado sobre nada do tipo, e aí a partir desse momento eles decidem de fato ter um filho. Só que eles não conseguem. Eles não conseguem ter filho de jeito nenhum. E isso passa a se tornar um peso no relacionamento, porque é uma frustração muito grande. Já se passou um tempo e eles não conseguem engravidar. E aí que começa o problema, porque eles começam a ir em médicos, aí tentam métodos, indução, FIV, e dá tudo errado. E você começa a acompanhar como que isso afeta o relacionamento deles, como que isso vai deteriorando a relação deles dois, porque se torna aquele peso na relação que antes não tinha. E aí isso vira questão de briga, isso vira uma tristeza muito grande, e a mulher, principalmente, ela se culpa muito de pensar o que pode estar errado com ela, e às vezes não tem nada de errado, sabe? Às vezes é difícil mesmo engravidar, a pessoa não consegue logo de primeira, principalmente pelo que eu já vi relatos, né? Quanto mais você fica nessa pressão, parece que mais difícil é, porque você fica muito focado naquilo. E esse livro foi muito impactante pra mim, porque é triste ver a pessoa querer muito uma coisa e ela não conseguir. É muito triste você ver o relacionamento deteriorando por conta dessa situação, sabe? Por conta deles não conseguirem mais se acertar, porque se tornou um estresse muito grande, sabe? Então é um livro que eu recomendo muito, mas a capa não é essa aqui mais, tá, gente? Eu vou deixar a capa aqui pra vocês, porque ela saiu pela Paralela e inclusive ganhou o prêmio Jabuti. Eu fiquei muito feliz porque esse livro realmente merece demais. A escrita sensacional. Uma das melhores escritas que eu li no ano passado, e eu com certeza vou querer ler mais dessa autora se ela lançar mais algum livro. E o último tá acabando. Se você chegou aqui até o final, você é guerreiro. A minha voz já tá indo embora. Verdades de Papel. Esse livro, gente, eu não esperava nada, me entregou tudo. Eu já sabia que ele poderia ser bom pela autora, porque eu já li outro livro dela, né, da Ana Lu Leite. E é um livro, nossa, gente, uma história inspiradora, porque primeiro a gente vai acompanhar aqui a Rita. E esse livro tem capítulos que vão se passar no presente, com a Rita já adulta, e no passado, contando toda a história da vida dela. Porque a Rita é professora e ela recebe a oferta de montar uma escola modelo em um vilarejo da Bahia, numa área rural, uma área bem carente. E a gente descobre que ela morava lá. Então a gente vai entender por que ela saiu de lá, o que aconteceu, porque ela deixa subentendido no início que aconteceu alguma coisa muito grave para ela ter que sair dali. E aí a gente acompanha esses capítulos mesclando ela já adulta, voltando para lá, como que vai ser para ela, porque é um baque muito grande, já que ela nunca pensou que ela voltaria para lá. E ela em criança. Ela teve uma vida muito difícil, era muito precário, eles não tinham boas condições de vida, eles não tinham nem luz, era uma casinha assim bem simples. Ela já tinha 7 anos e ela queria saber ler, porque o pai dela entregava uns jornais para ela brincar e ela via aqueles símbolos ali, né, as palavras, e ela queria saber o que estava ali. E a mãe dela não tinha muita escolaridade, só tinha uma cartilha do Mobral, e ela ensinou para a filha as letras. Gente, a partir daí, o que essa garota faz é assim, é surreal, sabe? Tem gente que realmente nasceu para brilhar, porque ela aprende as letras, ela aprende as palavras e as frases sozinha. E não satisfeita, ela começa a dar aula para as crianças do vilarejo. Ela vai para debaixo de uma árvore e fica lecionando para as crianças, ensinando elas a lerem. E tem uma parte que é muito engraçada, porque eles não tinham dinheiro para ter caderno, né? E ela pensa, como que eu vou resolver essa situação? E aí ela pega a folha de bananeira, bota dobradinho, como se fosse um caderno mesmo, e para escrever ela pegava uma varinha fina para as crianças treinarem as letras. Só que essa folha de bananeira tem uma noda, que ela agarra na roupa e nunca mais sai. E aí eles começaram a chegar em casa com as roupas todas manchadas. O que aconteceu? Apanharam. E aí qual foi a ideia dela? Ter aula pelado. Gente, eu achei genial, porque eles chegavam, dobravam a roupa bonitinho, tinha aula pelado, a roupa ficava limpa, eles conseguiam praticar e tudo certo. E aí um tempo depois que uma escola vai pra lá pra alfabetizar todo mundo, a professora descobre que eles já são alfabetizados e ela fica assim, encantada. Quando ela descobre então que foi uma criança que ensinou, aí a cabeça dela explode, porque realmente é uma coisa muito improvável de se acontecer. Mas a Rita, ela já tinha assim
um caminho, já era um destino dela, porque ela se torna uma professora depois. A gente vai acompanhar como que ela consegue chegar a se tornar professora e todas as dificuldades que ela passa no presente tentando instalar essa escola modelo. Gente, leitura maravilhosa, tá? Leiam. Eu vou deixar aqui na descrição o link para comprar esse livro e também o meu vlog de leitura, se você quiser saber mais do que eu achei de toda a leitura. Não tem spoiler não, tá? Mas se vocês quiserem ver mais, já tá aqui na descrição do vídeo. Apenas leiam, porque é um nacional que merece ser conhecido por todo mundo. Eu sei que eu falei isso de todos, mas esse aqui principalmente... Leiam, gente, juro, vocês não vão se arrepender, porque a Rita é cativante. Você vai amar a Rita, porque ela é uma personagem que ela é muito guerreira, ela tem uma garra por vencer, que te inspira também. Você fica assim, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida? A pessoa tem muito mais dificuldade do que eu, e olha tudo que ela passou pra poder conseguir chegar no objetivo dela, e eu tô aqui sentado reclamando. É um tapa na cara. Agora, para finalizar, 3 livros como menção honrosa que eu não poderia deixar de mostrar aqui nesse vídeo. O primeiro deles, O Conde de Monte Cristo. Gente, esse clássico aqui é sensacional. Eu dei 4,5 estrelas para ele, porque tem algumas partes que são enroladas. É um pouquinho cansativo, mas também não achei, nossa, que livro insuportável, nunca. É um livro maravilhoso. E eu entendo, tá? Porque o autor na época ganhava por linha. Então... eu super entendo porque que às vezes ele enrolava em algumas coisas, afinal, era o salário dele, então ele tá certíssimo. E aqui a gente acompanha o protagonista, que eu já esqueci o nome, vocês sabem que eu sou péssima pra nome, ele é preso injustamente, acontece uma situação, e ele fica por muitos anos nessa cadeia. E aí quando ele sai, ele jurou que ele ia atrás de todo mundo, e gente, o jeito que ele se vinga... nossa, que sabor, que inteligência, que sagacidade. É maravilhoso acompanhar isso aqui. Apenas leiam. Se você gosta de um livro com vingança, leiam. E aqui ele prova que vingança é sim um prato que se come frio. O próximo é um livro do gênero ficção de cura, né? Que tá bem em alta agora. Muita gente tem lido. E eu tenho gostado bastante. E o melhor que eu li foi Bem-vindos à Livraria Yunandong. Eu amei muito a forma como a história foi contada e também as críticas que são feitas aqui, tá? A gente vai acompanhar a Yongyu, eu não sei se eu tô falando certo, mas ela é uma pessoa que ela tá insatisfeita com a vida dela. Ela é casada, ela trabalha pra caramba, ela e o marido não têm tempo de se ver, porque eles estão sempre trabalhando, e aí ela queria que o casamento fosse de uma maneira diferente, que eles tivessem um tempo de casados, uma vida, um tempo de qualidade, vamos dizer assim, sabe, que fizessem alguma coisa juntos. E aí ela fala pro marido dela que ela tá cansada de tudo isso, e sugere essa mudança. E o marido dela fala, ah, mas eu não tô afim. E aí ela fala, então, um beijo pra ti, estou me divorciando e vou embora. E aí ela realiza o sonho dela, que ela já tinha esse sonho há muito tempo, de ter uma livraria. E aqui ela não só fala da dificuldade de manter uma livraria de bairro, como também critica a sociedade lá na Coreia do Sul. A forma como eles têm que se matar de trabalhar para ter o mínimo, e aí no final das contas eles não conseguem usufruir daquilo que eles pagam, já que eles nunca estão em casa. E aí ela fala muita coisa sobre isso, e eu gostei muito de conhecer essa parte, né? E principalmente a parte que ela fala de ser difícil manter uma livraria de bairro é muito real, principalmente aqui na minha cidade só tem uma livraria de bairro que é bem pequenininha. E gente, o malabarismo que eles têm que fazer para manter a livraria é absurdo, porque não é só abrir a livraria e vender livros. Você tem que fazer clube de leitura, e você tem que ter uma lanchonetezinha, e aí você tem que fazer o lançamento de um livro não sei o que, você tem que fazer um evento, e, sabe? Você tem que estar sempre querendo inovar, fazendo coisas para as pessoas estarem sempre lá, não esquecerem da sua livraria e você conseguir pagar as contas no fim do mês. E também ela vai fazer outras críticas à sociedade coreana, porque lá eles vivem muito de aparência, né? Então você tem que estar sempre aparentando, pelo menos, estar muito bem. O divórcio é uma coisa absurda. A mãe da Yongyu acha um absurdo ela ter se divorciado, por mais que ela estivesse infeliz, porque não importa se você tá infeliz, o importante é que os outros pensem que a sua vida é ótima. Que horror. Mas, assim, ela fala várias coisas relacionadas a forma das pessoas viverem mesmo, e tem outros personagens que vão entrar nessa história que eles vão estar vivendo vários problemas diferentes. O barista, por exemplo, que vai começar a trabalhar nessa livraria, ele se sente uma pessoa atrasada, porque ele estudou,
ele se formou e ele não conseguiu emprego. E o que é ensinado pra gente, até nós brasileiros, né? Eu acho que isso é ensinado pra todo mundo. Principalmente a minha geração, a gente ouvia o quê? Que se você fizesse faculdade, você certamente seria uma pessoa feliz e bem-sucedida. E a gente sabe que isso é mentira. Só que isso é incutido na sua mente de uma maneira que você se sente um fracasso se você não consegue ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que mal saiu da faculdade e você já tá com uma carreira de sucesso. Não é assim que funciona. Então, esse cara, ele vai aprendendo que não é bem assim que as coisas funcionam, que as pessoas que mostravam pra ele que estavam bem, na verdade não estavam. E aí ele vai aprendendo que não é só ele que tá nesse barco. Tem muito mais gente vivendo a mesma frustração que ele. Então eu gostei demais desse livro porque ele te faz refletir sobre várias coisas. Apesar de aqui ser uma crítica à sociedade coreana, dá pra gente aplicar tudo na nossa vida agora. E para fechar com chave de ouro, mais um nacional, Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias. Esse livro aqui foi maravilhoso de ler. Primeiro porque eu não conhecia o autor, eu amei a escrita. E aqui a gente vai acompanhar a Vida Becker, que acontece um acidentezinho, ela vai parar no Paramundo, que é o lugar que vão todas as pessoas que morrem. Então, lá tem o lado dos temíveis e dos amáveis, que é onde vai, né, cada pessoa, se ela é boa ou ruim, ela vai para um lado. E aí, ela chega lá e descobre que ela é a única. Que eles estavam esperando uma pessoa chegar que ia liderar a guerra que ia acontecer. Só que eles não estavam esperando que ia ser uma menina adolescente, né? Então, isso aí já deu uma bagunçada nos planos deles. Mas ela vai conhecer pessoas bem tranquilas e simples, sabe? Como a Joana d'Arc, Leônidas, Leonardo da Vinci, a Marie Curie. Só gente, sabe, que não fez nada de importante. Nada aqui, só que tem um porém. No lado dos temíveis tem Napoleão, tem Gengis Khan, tem uma galera não muito amigável. E eles querem tomar o lado dos amáveis. Então ela vai ter que se preparar para uma guerra que ela nem queria entrar. E eu amei acompanhar toda essa trajetória. A luta me deixou bem nervosa, porque eu fiquei tão imersa na história que eu não conseguia parar de ler. Eu li esse livro muito rápido. Eu não vejo a hora de sair o volume 2 para eu saber o que vai acontecer na sequência dessa história, porque parou no momento que eu queria ler o próximo e ainda não saiu, mas eu acho que esse ano sai, se eu não me engano. Então assim que sair, eu vou ler e falar pra vocês o que eu achei. Mas foi isso, gente. Finalmente eu consegui falar de todos sem ficar rouca antes do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e comentar qual foi a sua melhor leitura de 2024. Peguem as dicas também, me falem que tipo de livro vocês gostam. Eu tô sempre fazendo vlog de leitura, então é sempre bem variado, tá? Eu leio de tudo. Se você é novo, eu leio suspense, clássico, fantasia, romance de vez em quando. Tudo, gente. Eu sou bem eclética. Eu acho que deu pra reparar nessa minha lista de livros, né? E é isso. Eu espero que esse ano seja de mais leituras maravilhosas e muitos nacionais pra vir aqui indicar pra vocês. Um beijo.